Boa noite a todos. A parte mais difícil aí é pai de duas filhas. Eu acho que essa é a maior obra. O resto é CNPJ. O resto é só estudar e construir. Pai de duas filhas é a parte mais difícil. Então, quando eu fui convidado por vocês para falar de segurança da informação, é um tema muito extenso, tá? É um tema que, se deixar, a gente ficaria um mês aqui falando e não acabaria nunca. Então, a gente, aí, de algum jeito, deu uma focada muito mais, quanto se diz, a segurança de informação pessoal de cada um de vocês. Vamos falar aqui um pouquinho de rede, um pouquinho de ataque, um pouquinho de dispositivo, mas mais uma troca mesmo. De fato, o que acaba acontecendo é o que eu vou falando, vai abrindo muitas dúvidas para vocês, e daí a gente vai esperando. Quem quiser participar, aí eu não sei como é que faz via chat, etc. E a gente vai respondendo dentro dessa apresentação, a gente vai respondendo cada uma das questões. A questão da segurança de informação ganhou um pouquinho mais de relevância nesses últimos 2 anos pela questão da instalação da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados fez com que, eu brinco com todo mundo que a LGPD é a cadeirinha do carro. Né? Antigamente, a cadeirinha de criança de carro, ninguém pensou. Eu sou da idade que andei lá no fundo, na bagageira do carro, andei na caçamba da caminhonete, e hoje você vê todas as crianças amarradas lá. Foi a lei que fez com que todo mundo começasse a pensar em segurança. Isso é ruim? Não, isso é excelente, porque, de fato, a gente dá aquela data que todo mundo andava dentro de bagageira, etc. Todo mundo fala, mas estamos vivos, por muita sorte, né? Porque, a fato, as chances eram muito grandes de morrer dentro de algum lugar desse. Então, a LGPD é a cadeirinha da criança. Então, trouxe a questão de cibersegurança à tona. Aí a questão da pandemia deu uma acelerada também, porque muita gente começou a se conectar de casa, a trabalhar de casa, e nem todos não, quase nenhum departamento de tecnologia estava preparado para esse boom de alta conectividade fora do ambiente de trabalho. Então, se o cara lá dentro do escritório, que já tinha minimamente lá uma proteção de um firewall, de uma rede principal, daí você viu obrigado a botar um cara que fazia o financeiro dele, pagando num banco, numa conexão lá na casa dele, de um Wi-Fi que ele não conhecia, de uma VPN que ele não conseguia fechar, de uma porta que ele não conseguia habilitar para que a pessoa acessasse o banco. Então, deu, no início, para tudo continuar funcionando, deu aquela relaxada, e foi quando a verdadeira pandemia de cyber começou. A gente teve 2 pandemias. A pandemia de cyber é grosseiramente enorme e aconteceu nesses últimos tempos aí. E eu vejo aqui do meu lado, porque eu tenho resposta a incidente aqui. Então, a gente nunca tratou tantos casos como a gente tem tratado nos últimos tempos. E todos, assim, bem complexos. Aqui, o Marcelo já me apresentou. Aqui tem logo, contato, essas coisas. Depois eu volto nessa tela, se alguém quiser tomar nota. Então, daí, quando começamos a falar de vazamento de dados, todo mundo começou, dados são é o novo petróleo, né? Mas esse é um dito de um matemático londrino aí, o Clive Hamby, que dados no petróleo, que o valor de tudo hoje está na questão de dados. Mas que, de fato, que já tem muita gente perfurando em território alheio, já tem. Então, esse petróleo já tem vazado para muitos lados aí, e a maioria das pessoas que tem hoje muitos ambientes invadidos não tem a menor noção do que já está acontecendo. Então, o que acontece de fato, que historicamente o roubo de dados já faz parte do nosso cotidiano, né?
A gente fala em roubo de dados, a gente vai lá para o computador, o que aconteceu, o que é o computador, o dispositivo móvel, o celular. Mas dados daquele papel que está em cima da sua mesa, está na porta da sua casa, tudo aquilo é dado. O que a gente sempre esquece é que até o papelzinho de onde o padeiro faz chiado, se é que existe isso ainda, são dados particulares. Aqui na portaria do prédio, que tem meu nome preenchido, meu SIC, RG, meu CPF, RG, tem meu telefone, eventualmente, aqueles são dados. Então, desde sempre os dados vazam, né? Então, desde o vizinho que estava discutindo atrás da porta, até um super hacker invadindo um data center aqui, roubando criptomoeda, roubando dados criptografados, isso tudo é roubo de dados. Daí tem o Samuel John, há muitos anos atrás, tem aquela frase que ficou famosa, né, que só tinham duas coisas certas na vida, né, a morte e os impostos. E eu hoje refiz essa frase com minha reautoria, que é três coisas certas na vida: morte, os impostos e vazamento de dados. E eu não conheço ninguém que não vai passar por um vazamento de dados, seja ele qual for. Lembrando que o vazamento de dados tem desde o seu cônjuge que lê o seu celular, lê um WhatsApp que dá só um e-mail de alguém, até tudo isso é vazamento de dados. Então, todo mundo vai passar ou já passou por vazamento de dados. Eu desacredito que isso não aconteça, e daí, como a gente vai lidar com eles e como a gente vai se precaver, é o tema da nossa conversa hoje. Lembrando que eu vou trazer para cá as questões dos dados dos riscos mais cotidianos, né? O que cotidianamente as pessoas usam, né? Obviamente, estamos expostos a roubo, vazamento, sequestro de dados. Lidando com o usuário comum, temos riscos da maioria acaba ocorrendo. Então, dois ambientes: é o dispositivo móvel, né, que é o celular e o tablet, e os computadores. E daí, para ser roubados, móveis também, nos notebooks, né? É difícil alguém ter desktop hoje em dia, mas pode ser também motivo de um roubo. Daí, usando o princípio de Pareto, né, que fala que você remediando se você remediar 20% das causas, você vai resolver 80% dos seus problemas. Eu desenhei mais ou menos o que seriam esses 20% que vão mitigar aí 80% dos problemas de todos nós aí com relação à perda de dados através desses dois dispositivos. Então, qual que é o primeiro grande inimigo ou amigo que a gente tem? É o dispositivo móvel. Quem hoje está andando na cidade, está andando em qualquer lugar, acho grande chance, imensa, de furto e perda de dispositivo. O furto hoje, o criminoso tenta, na maioria das suas vezes, pegar o dispositivo aberto, né? Quando eu falo aberto, quando ele não está fechado com a senha, porque isso vai minimizar absurdamente o trabalho dele. Salvo isso, raramente, olha, eu particularmente, a gente trabalha com forense, eu tenho uma empresa de forense, a Forense é eu, e nós precisamos aí, quando a gente recupera algum dispositivo móvel provindo aí de algum crime, de alguma fraude, que a gente não tem a senha, é um inferno. Você recuperar a senha de um dispositivo é uma coisa complicada. E eu tenho aqui dentro da empresa o mesmo equipamento que tem a Polícia Federal, que é o Cellebrite, temos aí o Mobile Magnetics, que é um software, temos de tudo aqui dentro, mas a recuperação de senhas e de um dispositivo móvel, salvo você tenha aí desenhado algum tipo de engenharia social, você conheça o dono do dispositivo, imagina que pode ser o aniversário, o nome do cachorro, alguma coisa simples assim, é muito difícil recuperar. Então, o
o assaltante, o ladrão, sempre vai tentar pegar o dispositivo aberto. Hoje eles têm muito sucesso no que se diz a Waze, né? Porque o Waze, você bota lá o aparelho no painel, geralmente na altura do seu olho. O Waze deixa o aparelho aberto por uma característica, senão você não enxerga a tela, não serve para nada. Então você vê muito hoje o ladrão quebrando o vidro para pegar esse dispositivo aberto. E é o que, para ele, o Waze, então, é fantástico. O Waze não deixa fechar, ele não precisa nem se preocupar muito. Outra coisa é pegar você falando no telefone na rua, ou mexendo, vendo um Instagram, vendo alguma coisa, é o que ele busca. E daí, na questão dos riscos, a gente vai ter o furto e a perda, né? Você também pode perder ele simplesmente, e a invasão por aplicativos. A invasão por aplicativos até acontece, tá? Não é uma coisa impossível de acontecer, mas bem improvável no sentido de uma invasão direta, salvo você acabe cedendo aí credenciais. Daí a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, a hora que você clica num link, alguma coisa, que você acaba cedendo credenciais do seu aparelho. Mas, de fato, assim, num ataque direto, quando a gente está falando, o cara pegou um aplicativo e leu o celular do outro, é uma coisa bem difícil de acontecer. Acontece se você ceder credenciais ao inimigo, ao invasor. Então, quais são as consequências disso? Como eu já disse, a exposição de aplicativos de mensagem, né, que hoje deve ser mais de 70% da base de conversa das pessoas é um WhatsApp, qualquer um desses aplicativos de mensagem, principalmente no Brasil, o WhatsApp, ou Telegram, e daí tem Signal, tem aí uma pancada deles. As redes sociais, né, que todo mundo usa aí cotidianamente, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, e aí vai. A perda dos dados em si, né, que vão aí, desses dados inclua-se fotos, inclua-se PDF, que eventualmente você possa ter dentro do dispositivo, um documento, uma foto de um documento, e daí os mais avisados, até foto de cartão de crédito eu já vi. Então, tem de tudo aí. Nesses dados tem uma grande gama de coisa. O uso de aplicativos bancários para furtos, daí todo mundo, mas o meu tem senha. A gente vai chegar lá que existe como recuperar essa senha de algum jeito. Então, na mitigação, a gente vai falar disso. Perda de credenciais de serviço, seja aí desde o gov.br para você acessar o seu imposto de renda, alguma coisa nesse sentido, e daí toda sorte de credenciais que você possa ter, desde a academia que você vá, enfim, tem aí credenciais de tudo que é jeito. E-mail, e todos os serviços que necessite credenciais, uma VPN, que você está aí conectado a algum lugar que você trabalha ou não. E, por fim, a perda e destruição dos dados armazenados, né? Que é uma consequência que ninguém quer, principalmente quando começa a falar em foto, etc. Todo mundo entra em pânico. Lógico que a grande maioria das fotos tem aí nos melhores celulares um backup natural aí para a cloud, mas muita gente chega nesse limite da cloud, acaba não contratando mais e todas as fotos que tirou ficam no aparelho mesmo e acaba perdendo tudo isso, né? Então, essas são as consequências da perda de um dispositivo móvel. E aí, com relação ao dispositivo móvel, o que a gente é o básico que todos nós teríamos que fazer, né? Hoje, eu já não conheço alguém que não tenha biometria ativada, seja o reconhecimento facial nos aplicativos, seja a biometria de dedo, de polegar, ou mesmo aqueles desenhos que os celulares permitem. Ativar a dupla autenticação de todos os aplicativos que permitem isso,
desde redes sociais, Instagram, a grande maioria dos aplicativos hoje busca a dupla autenticação. A dupla autenticação é um serviço válido aí, que melhora muito a obtenção de segurança, porque o roubo de uma credencial é simples. O roubo da credencial e a autenticação em seguida é mais complexo. Porque a pessoa vai ter que ter a senha do duplo autenticador ou vai ter que ter acesso aonde chegue essa dupla autenticação. E daí, muitos dos aplicativos ainda usam, e se vocês tiverem como configurar, nunca use SMS com uma possibilidade de recuperação de senhas. O SMS, que é o serviço de short message aí, que sucesso no início do mundo mobile, ainda é muito usado para recuperação de senha, mas ele é um inferno. Vou explicar por quê. Porque o SMS é replicável, é algo roubável facilmente pela troca do SIM card. Eu vou contar lá na frente por que o SMS é tão delicado assim. Uma coisa que pouca gente faz e é absurdamente necessária é trocar a senha do SIM card. O SIM card vem das operadoras com uma senha padrão. Eu vou te contar que como eu uso a Claro, que a da Claro é 3636. Se você... E tem muita gente que nem habilita esse 3636. Tem muito celular que liga direto e não pede a senha do SIM card. E mesmo quando pede, vai pedir a senha padrão. Na Claro, 3636, eu acho que 1406 da Vivo, não me lembro direito todos, mas aí existem senhas padrão. As pessoas têm que trocar essa senha e têm que ativar o bloqueio para o SIM card. Por que isso? Voltando até já falando do SMS. Quando o ladrão rouba o seu celular, ele vai lá, vamos dizer que ele não consiga realmente desativar a tela, ele está lá fechado. O que ele vai fazer? Ele vai sacar o seu SIM card, desde que não seja um eSIM ainda, eu acho que 99% da população não tem um eSIM ainda, vai demorar para as operadoras aplicarem isso como uma prática. eSIM é o Electronic SIM Card, você escaneia, ele é um QR Code que você já não vai mais precisar do chipzinho, ele vai instalar dentro do celular. Mas, por hora, no Brasil, é quase... Eu acho que eu vi uma ou duas vezes aqui até hoje. Aqui a cultura do SIM card ainda é muito forte. Na hora que o ladrão vai, rouba o seu celular, ele saca o SIM card da gavetinha e bota em outro aparelho. E ou ele pode ir lá no seu aparelho e falar, vamos recuperar a senha do banco. Daí ele vai receber no outro aparelho a senha do banco. Ele vai instalar o aplicativo em outro lugar e vai recuperar a senha do banco a partir do SMS. Muitos bancos ainda utilizam SMS como uma prática de reabilitar uma senha, de recuperação de senha. Então, a hora que ele tirou o SIM card, botou no aparelho, outro aparelho qualquer, e mandou recuperar a senha, vai chegar naquele aparelho um link de recuperação de senha. E o cara vai ter condição de recuperar a senha de um banco, por exemplo, ou de um serviço. O Telegram, eu acho que também recupera por SIM card. Tem vários serviços que recuperam por SIM card. E uma vez, se você não botou senha, o cara simplesmente vai sacar o SIM card do seu aparelho e botar em outro. E vai pedir para recuperar a senha e vai recuperar. E daí começa o inferno. Por isso, muita gente fala, mas eu tenho a senha, não sei como ele recuperou. Eu posso dizer que mais de 80% das recuperações é a partir do SIM card. E se você não trocar a senha dele, se você trocar a senha, ele vai botar essa SIM card em outro aparelho, vai pedir uma senha, ele não vai saber, porque são 9.999, toda vez que ele erra, eu acho que na quarta, quinta vez ele já entra para o PUC, né? O PIC, alguma coisa assim. Daí ele teria que entrar em contato com a operadora e ele não é você, não vai conseguir. Então, ele não consegue reabilitar o SIM card e ali travou o negócio dele, ele não vai conseguir ir mais para frente. Ele vai perder as pessoas... Você vai perder o seu celular, você vai perder a sua linha, né?
o SIM card, mas é só isso que você vai perder. O seu limite do seu prejuízo é aí o preço de um telefone que nem o seu. Uma coisa também que as pessoas têm mania de fazer é usar o e-mail de recuperação de senha, um e-mail de uso cotidiano. E, pior, botar no celular a configurar esse e-mail. Daí o cara manda recuperar via e-mail, ele está lá com o seu celular aberto, com o e-mail que tem a recuperação de senha lá. Ele manda recuperar, chega o e-mail para ele, ele vai ver, lê o e-mail e vai recuperar. Então, minha sugestão é que você tenha um e-mail outro, que é um e-mail de recuperação de senha, e que esse e-mail não esteja configurado no seu telefone. Que você, se tiver que usar, use lá um Gmail, navegue pelo browser até recuperar as mensagens desse e-mail, mas nunca se utilize dele instalado no seu telefone. Porque uma vez instalado, ele vai mandar recuperar, vai entrar no serviço de e-mail e vai ler e vai recuperar a senha. Então, não é muito inteligente você ter o e-mail que você usa para recuperar a senha instalado no telefone. Daí existem particularidades aí dos dois maiores mundos, aliás, eu falo de dois maiores, eu já nem sei se existe outro tipo de aparelho andando no mercado. Outro dia até vi um Symbian andando por aí, mas eu acho que nem existe mais. Dentro do mundo do planeta iOS, não use o aplicativo de e-mail do iPhone se você puder não usar, porque você não consegue bloquear, mesmo que você tente bloquear, a gente vai falar aí o código de tempo de uso, o aplicativo de e-mail não é factível. Então, daí você vai acabar se expondo os seus e-mails nesse dispositivo roubado. Então, se você tiver um Gmail, abaixa o aplicativo de Gmail e bota a senha. Mas no uso do iPhone, não. O do iPhone não precisa de senha e eu não consigo colocar a senha nele, mesmo quando configurando esse conteúdo e o tempo de uso. Né? Usar o tempo de uso. Depois eu mando um passo a passo para vocês. O código de tempo de uso, se você entrar em conteúdo privacidade dentro do iOS, você vai pegar lá e falar, olha, esse aplicativo aqui, você vai ter que, a hora que você clicar no aplicativo, ele vai estar com um tempo muito baixo e ele vai pedir uma senha para usar o aplicativo. Então, você vai ter lá o banco, por exemplo. Você vai clicar no banco e ele vai pedir primeiro uma senha que vai estar armazenado no aparelho que você vai criar e depois ele vai entrar no aplicativo, depois se colocar essa senha, ele vai entrar no aplicativo e vai pedir a senha a conta e senha do banco. Então, ele cria mais uma camada de privacidade. Se você tiver dúvida como usar o código de tempo de uso, milhões de vídeos no YouTube explicam como fazer isso. Só guarda esse nome, código de tempo de uso. Você tem o iOS, vai lá e pesquisa. Código de tempo de uso, tem milhões de vídeos explicando como habilitar. Isso, ele cria uma barreira. A primeira barreira interessante que ele faz, ele não deixa com que o ladrão cancele a rastreabilidade do dispositivo. Então, ele não pode parar a questão da localização do dispositivo. Dentro do planeta que ele não desligou ainda o aparelho, você ainda, enquanto isso, vai achar o seu aparelho. O problema é que nem sempre você está afim de correr onde o aparelho está, e não é exatamente seguro. E nem duvido que muitas vezes nem a polícia vai atrás dele. Mas ele vai bloquear a senha da sua conta da Apple, né? A sua conta lá na cloud, no iCloud, e isso também vai preservar aí todos os seus backups, vai preservar uma série de coisas. Uma coisa que algumas pessoas acabam instalando aí por necessidade é o suporte da Apple. O
suporte da Apple, se você entrar nele, você vai navegando e você vai achar seu usuário e senha do iCloud. Então, salvo se você teve um problema com manutenção do dispositivo, desinstala ele o aplicativo do seu telefone e só instala se e quando você tiver necessidade de usar o suporte. E depois apaga novamente, porque não tem porquê deixar ele instalado lá, porque ele expõe a sua conta no iCloud e daí, consequentemente, a pessoa vai saber qual que é a sua conta e vai poder usar, né? No Android, principalmente aí na família Samsung, que é a grande maioria dos aparelhos, ele tem uma Samsung, se eu não me engano, chama... Eu vou lembrar o nome, mas são as pastas seguras. Pasta segura nada mais é que como se fosse um celular dentro do celular. Você vai lá dentro dessa pasta, instala os seus aplicativos bancários, todos os aplicativos que você julga vulnerável nessa pasta, e essa pasta tem uma senha de acesso. E é mais ou menos parecido aí com o código de tempo de uso da Apple. É um pouco mais... foi feito para isso, tá? Ao contrário da Apple, que a gente quebrou um galho aí criando essa alternativa, o Android criou uma pasta chama Vault, eu não sei se ela chama Vault ou Knox, eu acho que é Knox, na Samsung. Você pega essa pasta e dentro dessa pasta você tem que reinstalar todos os seus aplicativos bancários, daí tudo que você achar por bem botar lá. Tem gente que bota até o WhatsApp lá dentro, porque não quer que o WhatsApp seja exposto. Você pode pôr tudo lá. Para acessar essa pasta, você precisa ou de uma senha biométrica ou uma senha de números. E daí você acessa a pasta, então ele cria uma camada a mais de segurança em cima do seu aplicativo. E lá dentro do aplicativo, você vai ter aí as senhas dele. E dentro do temor de cada um de vocês, aplicativo, eu sei, por exemplo, o WhatsApp permite ter senha. Se você tem esse temor, bote senha também, bote o WhatsApp dentro dessa pasta e bote uma senha no WhatsApp. Então, cara, se um acaso pegar o celular com a pasta aberta, ele fecha muito rápido, tá? É muito chato. Eu vou falar uma frase que eu falo sempre, de tudo, de segurança é chato. Segurança é muito chato. Não é legal ter segurança. É muito mais fácil não ter segurança. Então, por isso que até as pessoas acabam negligenciando tanto segurança. Por quê? É muito mais fácil ter um celular sem bloqueio. Um celular que não fica escuro, um celular que não precisa ficar pondo o dedo, apontando na cara. Ou eu adoraria que meu carro não tivesse chave. Que eu pudesse deixar ele na rua, eu lá deixasse ele com a porta aberta, entrasse no meu carro, apertasse o botão e fosse para casa. Mas, né, não é esse planeta que a gente vive ainda, pelo menos aqui, talvez em algum país nórdico seja aqui sim, mas aqui não é. Então, segurança é chato. Todo mundo fala, puxa, que chatice. É uma chatice, não tem jeito. E isso é o custo de segurança. É legal trocar de senha de mês em mês, é legal. Nossos clientes, ainda quando a gente tem lá a certificação ISO 27000, é uma política apertadíssima de senha, o cara tem que trocar com grande frequência, e etc. E daí, já falando de outra ferramenta, são os cofres de senha, os geradores de senha, que também são muito úteis de ter. Tem desde aí dos pagos. Se bem que teve aí um episódio no Last Pets aí outro dia que vazou uma senha. Mas tem os pagos, tem desde a Kaspersky, tem até os de graça. O que é um cofre de senha? Você vai gerar um cofre de senha e vai pôr nesse aplicativo um usuário e uma senha forte. Daí, essa senha realmente você tem que guardar e tem que ser uma senha que você consiga guardar e que seja uma senha forte. A partir desse cofre de senha,
ele começa a poder gerar senhas para os aplicativos e gravar essas senhas e gravar os aplicativos. Então, uma vez você pegue seu celular, abre o cofre, a hora que você for entrar no aplicativo que necessite de senha, ele vai gravar, ele já vai conectar você a ele. E isso é muito útil, porque uma senha de guardada no cofre pode ter 128 caracteres desde que o aplicativo... Você sabe quando você vai ter uma senha de 128 que você vai guardar? Nunca. Então, você começa a aumentar drasticamente a segurança dos aplicativos na internet, não só no dispositivo, né? Porque uma vez que você tem o Instagram no celular, ele não está no seu celular, ele está na web, né? Ele está na internet. E imagine que você tem uma senha, eu não sei se no Instagram é possível, mas uma senha de 128 caracteres. É impossível alguém conseguir pegar uma senha, adivinhar uma senha de 128. E principalmente porque essa senha é gerada aleatoriamente. Então, ela não tem nenhuma história com você. Não é, eu moro na rua XPTO. Eu posso criar uma frase de 128 caracteres, mas sempre vai ter alguma coisa a ver com você, se você conseguir guardar, né? Então, a vantagem desses softwares de cofres de senha são essa geração de senhas absurdamente complexas e completamente anônimas, e completamente desconectadas do usuário. E daí você tem que guardar uma só senha, e se você é um cliente meu, por exemplo, você vai ter que trocar aí as senhas a cada 15 dias, e não é uma coisa agradável, e você não vai poder repetir as últimas 3. Então, é um inferno. O cara que tem que ter um software desse, senão morre louco tentando gerar senhas absurdas e não repetir nos próximos 3 a 45 dias. Então, é muito tempo, é muita imaginação para a senha. E para muitos serviços, né? Então, a invasão de aplicativo, como eu estava falando, é uma coisa muito simples. O que é uma invasão por aplicativos? Geralmente não, 99% dos problemas de invasão por aplicativo é que você clicou numa mensagem qualquer. Então, assim, é uma mensagem de um banco, é um link de um amigo que chegou ou por WhatsApp, ou por SMS, ou mesmo por e-mail, que vai lá e vai expor de algum jeito o aplicativo e vai liberar vai transferir a senha desse aplicativo para outra pessoa, mesmo extraindo dupla autenticação, alguma coisa. Então, assim, a dica mais simples é nunca clique em link enviado por mensagem de qualquer origem sem que tenha plena certeza. Mas, mesmo assim, pensa 2 vezes. Assim, o Marcelo me passou uma mensagem. Marcelo, você passou essa mensagem? O que é isso? Ah, não, isso aqui é a reportagem do XPTO, que não sei o quê, que é aquilo que a gente conversou. Ah, é mesmo? Então tá bom, daí você clica. Agora, chegou um link do Marcelo, eu vou clicar só porque ele mandou um link? Não, eu vou perguntar. Como essas golpes dentro do WhatsApp, que as pessoas transferem dinheiro sem julgamento, mas que já aconteceu até na minha família. Como é que alguém transfere dinheiro para alguém sem ligar o telefone para a pessoa perguntar? Tem hora que eu não entendo como isso acontece. Eu sei que acontece, já aconteceu na minha família. Mas, poxa, você não liga mais para a pessoa, o cara te liga pedindo 10 mil reais e você transfere sem ligar para ele, fala, cara, você está precisando, o que aconteceu? O que mais? Aconteceu mais alguma coisa? 10 mil, né? Não é, e nunca é pouco dinheiro, né? Sempre é 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Salvo ser um parente que sempre te pede dinheiro, mesmo assim, é um bom motivo para você ligar, para deixar a pessoa constrangida para falar, que não ficar só na mensagem, mas sempre tem que ligar, né? Então, tem que certificar de tudo que você recebe. Como diz, segurança é chata e demanda atenção. Dentro dos aplicativos, principalmente quem perde muito aplicação assim, por invasão, é Instagram. Instagram
é o campeão aí de roubos de credenciais. Por quê? E o Instagram tem dupla autenticação. Daí você vai ver, todo mundo que perdeu o Instagram não tinha dupla autenticação. Então, o cara acaba se entregando lá, manda o usuário e senha, o cara, não mais que rápido, troca essa senha, o ladrão habilita a dupla autenticação para você não retornar ele, e daí você fica lá brigando com o Instagram até ele te devolver em 3 dias. Até esse dia o cara já botou à venda todos os móveis da sua casa, que não era sua casa. Ó, estou mudando para o exterior, vendendo a geladeira por R$ 500, um fone de micro-ondas por 200, um celular iPhone 12. E me pergunto por que um cara que está mudando de país estaria vendendo um iPhone, se ele pode usar em outro país, mas que vou mudar de país, vou vender o iPhone. Daí todo mundo comprando, daí você vai ver, não era o cara. Deposita dinheiro na conta. Nunca é na conta do cara. Naquele dia, eu acho que ele vendeu até a conta do banco, né? Saiu do país e está vendendo até a conta do banco. Ele já não é nem o nome dele, as pessoas depositam. Isso acontece muito, muito. A gente acaba tendo que, assim, dentro das empresas que a gente trabalha, aparece gente questionando: olha, comprei uma cama de um amigo meu, só que daí eu vi que não era amigo meu, eu depositei na conta do primo dele. Puxa. E você não ligou para o seu amigo para perguntar se a cama estava boa? Não, ele postou e comprei. Então tem que ter atenção, né? Agora, já a questão dos computadores, daí furto ou perda de dispositivo, logicamente eu estou falando de notebook, né? Ou furto em um desktop quando é uma invasão aí de uma casa, de uma empresa que o cara roubou. Mas é mais difícil, né? Mas quando é mochila na rua, etc., ele funciona muito aí como um dispositivo móvel. E no caso de notebook, de computador, principalmente, a invasão por aplicativos é mais real e mais evidente. Acontece com muitas vezes. Não, mas as consequências são parecidas, né? A exposição dos aplicativos de mensagem, redes sociais, uso de aplicativo bancário para furto, perda de credenciais de serviço, e-mail e etc., perda e destruição dos dados. Então, a questão do furto e a perda do computador, dificilmente, assim, a perda do computador é uma perda difícil de restaurar, dificilmente você vai recuperar o computador. Ele não é um dispositivo que vai ter... Alguns têm rastreamento, muito poucos, e eles não ficam, por natureza, conectados à internet. Ele vai conectar quando entrar no Wi-Fi. Então, a minha sugestão número 0 é ativar a senha do sistema operacional, né? Muitas vezes eu entro em computador que não tem senha. Quem tiver mais capacidade técnica, ativar a senha da BIOS quando possível. Aí, ou pede para aquele amigo hacker, ou um amigo que conhece um pouco, dá para ativar a senha da BIOS, e daí fica bem difícil mesmo até de recuperar o computador. O cara acaba roubando o computador, e acaba servindo para pouca coisa para ele, porque hoje essas placas-mães mais de notebook, principalmente, são difíceis de resetar a senha. Num desktop é uma coisa mais simples, ele tira a bateria, mas uma placa-mãe de um computador melhor aí, de um notebook, é quase impossível. Então o cara vai roubar, mas não vai levar. Ele vai vender as peças e a placa-mãe ele vai jogar fora. Criptografar os discos rígidos, né? Aí tanto o Windows quanto a Apple têm soluções nativas. O do Windows, na versão Pro do Windows, é o BitLocker, e o FileVault da Apple. Eu vou dar uma informação de quem faz recuperação forense. Eu sou contratado para fazer recuperação forense, significa quando um cara praticou um crime através de um dispositivo eletrônico, nós temos que recuperar esse dispositivo e ir atrás de todas as informações que estão naquele dispositivo de algum jeito. Quando habilitado, a criptografia de disco dá muito trabalho. Principalmente a Apple dá muito trabalho, com o Windows dá trabalho também.
E para a gente quebrar essa criptografia, invariavelmente eu preciso de uma ação judicial e pedir para os produtores o número de a contrassenha dos descriptografadores de dados. Né? Então, preciso da senha do BitLocker, preciso da senha do FireVault. Na mão grande, com o equipamento, é muito difícil acabar com a criptografia, salvo a senha ser uma senha muito simples. Né? Mesmo com discos criptografados, se você tiver disco aí e arquivos sensíveis, sejam aí, no nosso caso aqui, dados de paciente, alguma coisa que você acha que mereça um rigor a mais aí com relação nessa pasta, que vai exigir essa senha para a pessoa acessar o conteúdo. Isso eu sugiro principalmente para dados sensíveis aí, para vocês dados de paciente, desde um prontuário, um exame ou alguma coisa, um estudo, e aí vale para qualquer coisa. Como eu já disse, use cofre de senhas, tem o KeePass, tem o do Kaspersky, tem aí, tem pelo menos, deve ter pelo menos 2 dezenas que eu saberia contar aqui sem muita dificuldade. Ele é um cara engraçadíssimo, assim, ele é um cara de um humor ímpar. Por isso eu uso Kaspersky, por motivos técnicos nenhum a mais do que esse. Então, o cofre de senhas é isso que eu falei, que ajuda a partir de uma senha prioritária você ter uma geração de senhas para vários outros serviços. Então, isso melhora bem aí a questão do acesso. Invasão técnica já é um pouco mais complexo na questão do computador, porque o computador tem muito processamento e acesso a muito serviço externo. Então, existe aí diversas vulnerabilidades e algumas tem aí, são as vulnerabilidades do dia zero, vou contar isso. Então, mas a minha sugestão é: tem as senhas fortes, tem o cofre de senha para mantê-las mais fortes ainda, tem um antivírus de primeira linha e atualizado. Pelo amor de Deus, não baixe um antivírus free da internet que você não sabe exatamente de onde veio. Esse é o começo do fim, é trancar a porta da sua casa com um arame. Não acredite nisso. Gaste aí um trocado, compre um antivírus, é barato. Hoje você tem assinaturas aí por algumas centenas de reais por ano, que vai para 3, 4 dispositivos. Tem aí da Trend, tem alguns sensacionais, mas nem vou falar para você comparar os melhores, porque são impagáveis, mas aí você pegar um Kaspersky, um Trend, um McAfee, tem aí uma centena deles, alguns acompanham os computadores já, só pague a licença dele. Uma questão muito séria é a questão de atualização de software. Muita gente tem preguiça e medo de fazer atualização de software. Atualização de software, muita coisa pode parar de funcionar no primeiro instante, mas a atualização de software, a hora que uma Microsoft, uma Apple, ou qualquer outra produtora de software solta uma atualização e conta principalmente que ele está trocando essa atualização por causa de uma vulnerabilidade do software anterior, não é que o hacker é um gênio. O hacker, naquela data que ele recebeu, é a famosa data zero. Então, o que aconteceu? A Microsoft falou que o Windows, o Internet Explorer, que nem existe mais, merece uma atualização, porque foi descoberto que eu atacando pela porta XPTO desse jeito, ou você consegue invadir o computador. Só que quem entregou isso para o hacker, ele não é nenhum gênio da lâmpada. Ele leu, ele pegou o report da Microsoft. Olha, a Microsoft quase que explica como fazer o ataque. Por quê? Porque eles têm que se justificar por que eles estão lançando uma versão nova. Então, dentro do planeta atualização, sejam rápidos, os mais rápidos que você puder. Existem diversos sistemas aí de atualização de software. O Windows tem um
automático, a Apple também tem. Respeitem isso, percam tempo, deixe atualizar, não negligencie a atualização de software. A hora que sai um software novo, significa que alguma coisa aconteceu com o anterior. E não só isso. Significa que o produtor do software contou para o mundo inteiro o que tinha de errado com a versão anterior. Então, a atualização do patch, a atualização do software, significa segurança na veia. Não dá para não fazer. Não é, eu vou fazer isso depois. Nossa, isso está um tempo desgraçado. Hoje eu não tenho tempo. Tudo bem, se você tiver tempo para recuperar todos os seus dados depois, é uma questão de escolha. É quase que nem saúde. Vocês trabalham com saúde, vão entender. Eu não vou fazer ginástica, que me dá um trabalho fazer ginástica. Saúde vai cobrar de você. Se não faz hoje, uma hora vai chegar uma conta e falar, olha, você teve um infarto, agora você vai ficar aí 3 meses de molho nessa cama, se sair vivo dela. Uma hora você paga, não tem jeito. É a mesma coisa. Funciona igualzinho. Usar VPN para acesso a lugares que não têm conexões seguras. Muitas vezes, principalmente viagens internacionais, aí onde você está fora do seu plano de dados, isso serve para telefone também, tá? Existem também diversos softwares de VPN, também de diversos produtores. Eu uso um que chama HMA, não é muito bonito o nome, eu não vou falar tão em público assim, mas ele é muito útil, ele te bota atrás de IPs em outros países, ele até tem uma questão de anonimização muito distinta. Você pode falar que está na Suécia, você pode falar que está no Catar, você pode falar que está no Iêmen. Só toma cuidado de ficar falando que você está no Iêmen e no dia seguinte você ir para os Estados Unidos, que pode ser que você tenha que contar o que você estava falando no Iêmen. Mas usando lugares, principalmente no mesmo país que você está, ele cria um tunilamento entre você e a saída de internet desse lugar que é a VPN Pro, e não usa o gateway do lugar que você está, seja do aeroporto, seja de um hotel, seja até da sua casa. O que isso melhora? O cara não sabendo o seu gateway, ele não sabe o que você está navegando lá. Então, você vai sair da internet lá na frente, onde o cara não tem acesso. De novo, nunca clique em links desconhecidos, né? Não importa o quão confiável. E principalmente no computador, mais até do que no celular, nós temos aqui como prática uma coisa que chama phishing test. Phishing test é um dos programas de segurança da informação que a gente testa a maturidade dos usuários. Então, a gente cria e-mails, seja do seu chefe, seja da sua esposa, com nomes muito parecidos. Você acaba tendo certeza que foi seu chefe que mandou aquele e-mail e, de fato, não foi. E você vai clicar lá, olha, entre aqui para conseguir um aumento. Como se isso fosse possível, né? Mas não vai acontecer. Mas, assim, a gente fez uma brincadeira com um cliente nosso aqui, que na esquina do escritório dele tem um McDonald's, aqui na Vila Olímpia, e a gente mandou para todo mundo do escritório da matriz que quem imprimisse o cupom, pondo o CPF, o e-mail, o CPF e mais uns dados lá, que ele levasse esse cupom lá no McDonald's, que ia ganhar uma batata, um refrigerante ou um brinde qualquer. Cara, quase acabou o papel da impressora. Todo mundo imprimiu e era falso. Eu fico imaginando que eu devia ter ido para o McDonald's, porque ia dar muita risada. Sentado lá, todo mundo com aquele papelzão entregando, pedindo o brinde do McDonald's. E todo mundo caiu, assim, ninguém questionou se aquele e-mail era do McDonald's. E não era, nem o domínio era meio parecido só do McDonald's. Eu perdi 10 minutos aí, peguei morro, etc. A gente produzir em casa, aqui no Canva. É assim, bem quase caseiro, totalmente caseiro. E isso, o cara que vai fazer uma invasão numa empresa, perde tempo conhecendo a engenharia social. Engenharia social, ele fala, pô, Marcelo. Quem que é o chefe do Marcelo? Ah, é o José. José, sei lá, José da Silva. Ah, o José da Silva. Qual que é o e-mail dele? J Silva.
Putz, aí o cara vai lá, cria J.I. Silva, que eu ia pequenininho, e manda e-mail para o Marcelo. Fala, Marcelo, por favor, acesse esse link para preencher esse formulário. Vai lá, o Marcelão clica nele e está infectado. Então, hoje a engenharia social é sofisticada. E quem nunca viu um boleto aí falso, etc., você tem que acreditar muito, que é muito fácil cair. Tem até um malware que chama Bower, que é um malware de boletos. Ele gera boletos falsos para fazer pagamento. Então, você recebe lá da escola do seu filho um boleto, se o equipamento dele estiver infectado, ele emite, só que a hora que você paga o boleto não vai para a conta do colégio, vai para a conta de um sujeito qualquer. Então, tem toda a sorte de ataques que possam acontecer. Bower não é um problema que vocês possam resolver, mas o colégio de todos deveriam fazer. Faz backup dos dados com periodicidade ou sincronia de serviço em nuvem. Ontem mesmo, eu estava no Peru, o computador aqui caiu, etc., danificou alguma coisa e eu tive que voltar um backup. Eu tenho o serviço do OneDrive, formatei, 5 minutos depois, meu computador era o meu computador que estava lá no Peru há 2 dias quebrado. Aqui, perfeitamente, com tudo, a minha apresentação, que era tudo feito aqui, estou aqui no ar. Por quê? Porque eu tenho uma sincronia de dados com o serviço em nuvem, um backup, ele volta tudo, até papel do fundo do computador volta. Então, tenham isso feito com vontade. E mantenham o Fire habilitado. Muitas pessoas desabilitam aí nem sei por quê. Muitas vezes para assistir um filme, alguma coisa, para fazer um BitTorrent, baixar alguma coisa, depois... BitTorrent também não é uma coisa exatamente fácil, baixar um filme pirata, não é exatamente uma coisa boa para fazer num computador que você tenha medo de perder dados. Então, mantenha aí o Fire habilitado. Então, né? Más notícias, não existe segurança absoluta. Nunca vai existir. Como segurança, a gente falar de segurança é falar da queda de avião. É uma coisa que não acontece por um motivo, acontece por diversos motivos. Então, você raramente vai chegar numa empresa que foi invadida, como a gente chegou aí há um tempo atrás, o cara fala, não, mas é porque o cara clicou no link. Tudo bem, o cara clicou no link. Mas a máquina dele tinha direito de administrador da máquina ou de rede para poder executar um programa que se tornou um ransomware, que saiu comendo os compartilhamentos. Por que começou a comer compartilhamento? Porque a rede não estava segmentada. Por quê? Então, o cara clicar, parece que o culpado foi o cara que clicou no e-mail. Não, ele foi o cara que deflagrou, derrubou o primeiro dominó. Todo o resto estava para cair. Então, segurança, principalmente, são essas pequenas ações aí que você vai acabar fazendo uma por uma, que vai criar esse calabouço de melhorias, né, de melhores práticas. Você vai se contendo aí em files, em senhas, etc. Você tem que somar a seu favor, porque se você somar contra você, vai cair. E mesmo assim, ainda pode acontecer. Não existe segurança absoluta. Nem banco tem, né? Quem tem conta aí, não vou falar o banco que está muito público aqui, mas há pouco tempo, quem tem conta assustou. Ficou sem conta, 2, 3 dias sem acessar o banco grandão, que não conseguiu acessar. Por quê? Aí falaram que foi estagiário que fez deploy de uma versão. Em banco não existe deploy feito por estagiário. Tem departamento de QA, de qualidade, isso para subir um deploy de um sistema, de uma versão, versionamento de sistema, é 45 dias cada versão, passando por milhões de departamentos de qualidade. Então, acreditar que ele subiu no último dia é difícil. Os hackers, no geral, a hora que invadem uma empresa, ele está dentro dessa empresa há meses, tá? Um hacker que realmente quer habilitar um ransomware grande, quer criar uma carteira, criptografar uma base de dados, ele não vai lá só e vai criptografar. Ele vai lá,
vai entender a arquitetura da empresa, vai entender onde estão os servidores, vai entender onde estão os backups, vai lá, vai destruir os backups, porque se o cara tiver condição de voltar ao backup, ele não vai ter que pagar o resgate. Então, o cara leva tempo, fica lá dentro trabalhando, fica lá dentro investigando, até um dia que ele chuta o primeiro dominó. E daí cai tudo. Então não acreditem que assim as pequenas coisas podem acontecer por pouca coisa. Sempre tem uma soma grande de coisas a serem que aconteceram. Aqui eu deixei aqui a troca de senha de SIM card. Ninguém gosta de fazer isso. No meu celular eu troquei a senha. Estrela 04, número do PIN atual, se você tiver uma Claro, por exemplo, é 36 e 36. Você troca o número do PIN novo e daí repete ele asterisco. Isso vai fazer com que ele troque a senha do seu SIM card. O e-mail é outra coisa interessante quando a gente fala de celular, você tomar nota. Isso aqui não serve para nada, serve para você se você dá um troco no seu ladrão. Porque a hora que você pega o e-mail, você vai lá na base de dados do e-mail e você bloqueia esse e-mail. Esse celular vai virar tudo, menos um celular. Vai virar um iPod. O cara vai conseguir escutar música, vai conseguir tirar foto, mas ligar para outra pessoa nunca mais. Então é um jeito de você dar um troco no seu ladrão, mas só isso, não vai recuperar o celular por causa disso. Espero que você não tenha perdido só na sua casa, porque na hora que você bloquear o e-mail, realmente você perdeu o celular. Ele vai para uma base mundial de e-mails bloqueados e nunca mais ele vai subir como celular em nenhuma rede. Então é isso, assim, como eu disse, em grandes números, assim, falando bem genericamente, isso seriam os caminhos básicos para se proteger o mínimo possível, mas se fizer tudo isso, melhora muito. Vai melhorar em 80% você do resto da população. Outro dia, há muito tempo, me contaram que o cara soltaram um leão, daí os dois caras descalços, daí um cara para pôr tênis. O cara olha, pô, você está achando que você vai pôr tênis? Você acha que você vai correr mais que o leão? Eu falo, não vou correr mais que o leão, vou correr mais que você. Então, de fato, você melhorar a sua segurança, o cara vai entrar, vai falar, putz, aqui vai dar trabalho, deixa eu ir para o próximo. Então, esses 80% tem um tanto também que você vai criar um problema para o próximo. Você pode ser que não seja atacado mais, porque o cara fica com preguiça. Né? Você pode ir o tênis e sair correndo, o outro não. E é isso aí.